prejuízo, ela vai realizar. Agora, sobre o calendário, Juca, eu sei que a gente vai olhar assim, é o cenário ideal? Claro que não é. Qualquer pessoa que olha o calendário e vê essa quantidade de jogo começando em 12 de março, 12 de janeiro, o estadual, e acaba em 21 de dezembro, vai te dizer, claro, só que não é o cenário ideal. Agora, diante de você ter um super mundial de federações, e isso é que eu acho que é mais decisivo, que não abrem mão da redução dos estaduais, principalmente a Federação Paulista, que hoje é o principal entrave, porque o Campeonato Paulista dá muito dinheiro, e eles não abrem mão de ter 16. O Reinaldo Baixo foi lá e foi o maior lutador, digamos assim, contra esse calendário que está posto. Ele está contra o que está posto aí. E aí você tinha esse cenário, tem muito jogo e não tinha onde colocar. Então você tinha quais as opções? Começar a jogar brasileiro na data FIFA ou jogar o brasileiro não parar durante o Super Mundial e você pegar o Palmeiras, Flamengo e Fluminense, eventualmente Botafogo e Atlético Mineiro, e se ferrem aí, depois vocês vão ter que jogar todos os seus jogos na data FIFA. Essa era uma opção. A segunda opção era botar o estadual desde o início e transformar ele em uma espécie de pré-temporada. Foi isso que foi feito. Inclusive, no calendário está colocado ali, posto que até 15 dias é pré-temporada. Os 3 primeiros datas de estadual são consideradas dentro do calendário da CBF como pré-temporada. Por quê? Então você fala assim, diante de um cenário que era impossível, você não vai ter um ano de 400 dias, a opção era você privilegia o brasileiro, ou privilegia o mundial, ou você privilegia o estadual. Eles optaram por prejudicar os estaduais, e esse modelo é um modelo para o futuro. Provavelmente, a partir de agora, o brasileiro vai começar sempre em março, e os estaduais não vão ter mais aquele período de 4 meses de duração que a gente reclamava tanto. Então, assim, todas as críticas que estão postas, que não é o ideal, eu concordo. Mas, assim, dentro do painel de qualidade, você defenderia que privilegiasse o estadual em relação, como queria o Reinaldo, em relação ao brasileiro e ao Mundial e à Libertadores? De jeito nenhum. Agora, o que me surpreende no Reinaldo é o seguinte: tá bem, então ele briga pelo Campeonato Paulista, pelo lado dele. Ok. Mas daí, na hora de votar a mudança do estatuto, permitindo, em tese, nova reeleição, aí ele vota a favor. Quer dizer, ou assume uma postura de oposição ou não, né? Essa é uma medida, inclusive, da CBF, que eu acho que cabe muito mais críticas do que o calendário posto, que claro. É essa de você aumentar o número de mandatos, que agora são 3 mandatos possíveis, né? Eram 2 e passam a ser 3. Acho que é uma medida que você pode criticar muito mais. Porque o calendário que está posto, eu estava lá na sede da CBF, aí o Reinaldo começou a criticar, eu perguntei para ele várias vezes, então qual era a solução? O que você propõe? Ele não responde. Aí ele fala assim, não é você que vai dizer... são as federações e tal. Mas qual é a solução que ele tem? A solução dele, na verdade, era o estadual se estender ao abril inteiro e ele jogar todos os campeonatos brasileiros na data FIFA e pegar esse super mundial que se dane. Era isso que ele queria. Então, só que ninguém fala isso, entendeu? O que a Federação Paulista queria era que o campeonato dela fosse privilegiado. E ele fez uma mudança que, na minha opinião, é ruim para ele, porque ele exigiu, inicialmente os estaduais iam começar dia 8 de janeiro. Ele exigiu que começasse pelo menos 12 de janeiro. Ok, o que aconteceu? A final do estadual dele está marcada para 26 de março, logo depois de uma data FIFA, logo depois de uma Brasil e Argentina. No dia seguinte, a final do estadual paulista e carioca, se o carioca não fizer antes, vai ser numa quarta-feira, sem os jogadores convocados. Então é inteligente para o Campeonato Paulista isso? Sabe, só por um negócio que ele não queria que começasse no início da semana. Ele podia ter acabado antes da data FIFA no domingo. Você sabe quem tem a solução para isso? Vou chamá-lo agora. Participação especial. José Quinhões Trajano, que é um defensor inveterado dos campeonatos estaduais. Descasca essa banana, Zé Trajano. Ô, Juca, nós já discutimos muito isso. Eu acho que a minha explicação para defender o estadual não tem nada a ver com tudo isso que nós estamos falando. É pelo fato de ser torcedor do América. Só sobrou para a gente o estadual. Então eu quero ver meu time em ação, meu time jogar. Eu nem vou ver, porque não disputa o estadual da Série A há muitos anos. Então eu sempre defendi o estadual como um protecionismo, sem querer. Uma coisa individualista. Né? Eu quero ver meu time jogar e a única chance que eu vou ter é no estadual. Agora nem isso. Como eu não vejo mais o América não quer nada com o estadual, está na Série B, não consegue subir, dane-se o estadual. Pronto.
Tá Mas, vendo? Trajano, poderia ser feito isso, já é feito em Pernambuco, quer dizer, é feito não, foi proposto em Pernambuco pela federação, por incrível que pareça, e dois clubes recusaram, que é, você pega os times que jogam na Série A e Série B, eles entram depois, e os clubes que são, ditos menores, que não tem série, eles começam a disputar o estadual antes, tem mais jogo, e os melhores se classificam para jogar contra os times da Série A e Série B. Como é a Era Copa da essa que era a Liga na possibilidade. Inglaterra, essas coisas assim, em É, grandes são tem outra que ter uma coisa. reforma grande. A Copa do Brasil tem que ser para mais clubes. Só que os clubes da Série A, o clube que está na Libertadores, entra lá logo depois e deixa os outros clubes jogarem durante muito tempo. Isso está sendo pensado, mas assim, começar a mudar aos poucos. Se fosse Agora, reduzir estadual, ninguém ia aceitar. A verdade é ô essa. Maria, ainda falando do calendário, falando do Mundial de Clubes, Flamengo e Palmeiras, cabeças de chave? A regra que está discutida hoje é essa, Juca, porque ainda não está batido o martelo, mas seriam os 4 melhores ranqueados da Conmebol e os 4 melhores ranqueados da Europa como cabeças de chave. Hoje o Flamengo e Palmeiras, pelo ranking FIFA Conmebol, o Flamengo é o primeiro e o Palmeiras é o segundo. O Atlético Mineiro é o terceiro, então se ele ganhar do Botafogo, ele entraria, porque esse ranking é só referente a esse ciclo. Ele só conta os resultados desse ciclo. Por isso que esses times estão nas primeiras posições. E se o Atlético Mineiro não se classificar, é o Fluminense e o River. Os outros vão ter que jogar no grupo dos grandões da Europa, que são Real Madrid, City, PSG e Bayern de Munique, que são os cabeças de chave do outro grupo. Esse grupo do Flamengo, Palmeiras, enfim, se isso se confirmar tudo, né, se a FIFA confirmar essas regras, ficaria com o segundo lote da Europa, que é Borussia, Inter de Milão, Chelsea. Não é que é molinho também não, né? Porto, mas eles estariam com esse grupo pelo menos, né? Os dois que não são os cabeças de chave brasileiros, o brasileiro que tiver vai passar perrengue, porque vai pegar esses grandes e ainda vai pegar um outro europeu lá, são 12 europeus. Então teria 2 europeus no grupo. Muito bem. Falando de Campeonato Brasileiro do ano que vem, registremos aplaudindo, aliviados, que o Santos já subiu para a Série A ao ganhar ontem do Coritiba por 2-0, com um requinte de um gol do Otero batendo falta que José Macia, o Pepe, assinaria embaixo, uma beleza de um gol de falta. E que o futebol de São Paulo, que tudo indica, terá mais 2 representantes, Mirassol e Novo Horizontino, havendo ainda uma dúvida grande ainda entre os times do Nordeste, se o Sport ou o Ceará. Mas esses 2 paulistas, e se o Bragantino se salvar, o que não está fácil, é possível não, São Paulo terá 7 times entre os 20 do próximo Campeonato Brasileiro. Não é pouca coisa. Realmente não é pouca coisa e é uma tendência de onde se tem dinheiro ter clubes no brasileiro. Embora, lamente-se que os 2 times de Campinas estejam para cair, o Guarani praticamente já caiu e a Ponte Preta corre seríssimos riscos, e que o Botafogo de Ribeirão Preto também não se cria, né? Cidades como Campinas e Ribeirão, que certamente tem riqueza suficiente para ter os seus representantes na primeira divisão. Mas por desmandos... Mas você não acha que tem a ver com o Paulista, isso? O Paulista distribui entre 300 e 400 milhões de reais para os times. Para os grandes, ali 40 milhões, tem uma vantagem. Mas pega esses outros times. Os times paulistas entram com 7, 8 milhões no caixa. E aí você chega lá, um time do Nordeste, está distribuído, sei lá quanto que ele ganhou no estadual, na Bahia, no Pernambuco, que hoje remuneram muito mal. Aí você fala assim, é justo isso? Passar 4 meses com esses times ganhando 8 milhões, enquanto o time baiano e time pernambucano está ganhando uma ninharia. E aí eles vão entrar para disputar o mesmo campeonato. Então essa é a discussão do calendário, entendeu? Porque é uma discussão também de distribuição de renda. Mas quando era outra distribuição de renda, todo mundo estava interessado em falar. Agora, quando a distribuição de renda que favorece o Estado de São Paulo, de repente é muito pouco falado. Perfeitamente, você tem toda a razão. Estou de pleno acordo com você.
Até hoje a gente não tem o fundo, né, mútuo que distribua dinheiro igualmente para todos. É isso tudo que a gente sabe é o retrato do Brasil. Quando a gente fala que o futebol imita a vida e a vida imita o futebol, é por isso. E sempre tem alguém, né, como o nosso, agora perdi o nome dele, que não quer que eu fale de política. Não há como não falar de política, porque as coisas estão absolutamente intrincadas. Muito